Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo de React aqui da Refatorando. Eu e o Marco, nós estamos viciados na Fireship. E aí, a gente entrou em contato com o Jeff, ele autorizou a gente a fazer o React dos vídeos dele. E aqui estamos, né, Marco? Exatamente. A gente tá decidindo fazer esse React aqui porque os vídeos do Fireship são muito engraçados, muito legais, só que a gente queria fazer um React de um vídeo bem importante, que fizesse sentido para vocês, principalmente. Então esse vídeo aqui, na verdade, ele é um pouco uma sátira do PHP, só que tem vários pontos no vídeo que ele trouxe que são bem legais para vocês ficarem cientes também. Então a gente vai fazer um React ali dessas abordagens que ele fez, tá bom? Code report. The other day I was doing some modern programming by having ChatGPT do all the work for me, but it kept complaining that it failed to scrape Stack Overflow to get the latest answers. Aqui é bem importante a gente falar porque ele está tirando sarro disso. O OpenAI, a base de conhecimento dela é limitada, então ela está até setembro de 2021. Então quando ele está programando com OpenAI, quer dizer que ele não está conseguindo, a OpenAI não está conseguindo ler do Stack Overflow as novas atualizações de linguagem, etc. Então por isso ele está tirando um pouquinho de sarro. Exatamente. E é engraçado que o JavaScript é uma parada que todos os dias está aumentando, né, Marco? Tem framework novo, tem mudança diariamente, então a galera que está programando com a OpenAI para JavaScript está usando código de pelo menos aí 2 anos atrás. Exatamente. Me to go and use the actual website like some sort of caveman, but in doing so, I discovered that the 2023 Stack Overflow survey results are in. Over 90,000 developers filled it out, and the findings are encouraging, terrifying, and just plain weird. First up, let's find out if you actually need a degree. Ele está falando sobre o survey, né? Survey é um teste, é um questionário que o Stack Overflow abre para os programadores, muito parecido com o que o Código Fonte TV fez, e vários programadores do mundo inteiro colocam os salários, o que eles conhecem, as linguagens, o que eles estão trabalhando, faculdade que eles fizeram, para poder ter esse reporte em números, né, em porcentagens. Então isso é bem legal. To become a professional developer, my bootcamp told me I could make 6 figures. Aqui também ele fala uma coisa bem legal. Essa não dá para deixar, né? Essa não. 6 meses você vai estar programando? Exato. Fizeram uma pergunta no Stack Overflow se o canudo é necessário. E aí, o que ele tira sarro aqui é que o pessoal que está fazendo propaganda aí de você ficar experiente e ganhar salário sênior em 6 meses, que você vai conseguir, né? E, cara, a gente sabe que não é bem assim. É até importante, Marco, a gente falar sobre isso, porque, assim, tem gente que consegue, mas é a exceção, tá ligado? É alguém que o cara é muito fora da curva, consegue ficar lá 8 horas por dia estudando, e assim ele consegue um emprego em 6 meses. E aí vendem uma ideia de que qualquer um pode fazer isso em 6 meses. Assim. Qualquer um pode, mas se dedicando a quantidade que esse cara se dedicou, saca? After 6 weeks of JavaScript training, but in real life it looks like 75%. Aqui é um outro ponto importante também, Marco, porque a gente mesmo aqui dentro do canal, a gente fala sobre que não precisa, realmente você não precisa ter uma graduação para você poder trabalhar com TI, mas ainda assim você vê no mercado ali que a grande maioria que está ali, que respondeu essa pesquisa, a gente viu também na do Código Fonte TV, que a grande maioria ou está na graduação, já está fazendo a graduação, ou já está formado, né? Exato. Aqui também tem um viés, porque que eu acho? A maioria dos programadores aqui são um pouco mais antigos, então geralmente tem a base de tempo de carreira ali maior, dos seus 15 anos ali para frente, e aí a maioria dessas pessoas tem faculdade. Então é um pouquinho enviesado. Então a gente está vendo ali que em 12,55% ali, que não tem faculdade, né? Então ela está crescendo cada vez mais. Se comparar com o teste do ano passado, ele está cada vez maior. Professional developers have a degree. That's an overwhelming majority, but it's still impressive that a non-trivial number of people can get into this field without a degree. Like, you don't see a lot of self-taught brain surgeons landing a job straight out of boot camp, but in some cases, programmers can make as much as surgeons. You just have to... Aqui ele fala sobre que ser um neurocirurgião, vou colocar teu filho para fazer uma cirurgia com o neurocirurgião que ele fez um bootcamp em 6 meses de programação, né? Comparando com programação. Mas a gente sabe que alguns programadores, somente estudando em casa, conseguem ganhar mais que o neurocirurgião. Isso é realidade. Mas também, a exceção da exceção. Então, são poucos programadores, são poucas áreas e são poucos perfis que conseguem altos, gigantescos salários, né? E também não vai ser como esse salário no primeiro emprego, né, Marco? É um cara com 20 anos de carreira, muito especializado em uma área. Né? To learn the right programming language, according to the survey, you definitely shouldn't learn PHP or Dart unless you want to be poor. You'll actually make way more money as an HTML programmer because aqui
Muito bom. Aqui ele fala um pouquinho do PHP, né? Que todo mundo tem essa rixa de verdade de falar que PHP ou é ruim, ou paga mal, etc. A gente sabe que a internet inteira ela é 75% de PHP, muito porque tem muito WordPress, né? Então não tem o que fazer. E assim, cara, a gente vê, mesmo no Brasil, né, Marco? A gente tentou contratar profissionais aqui também para o grupo que eram profissionais de PHP e o salário não tá ruim, não, cara. Não dá para dizer que é um salário ruim para PHP comparado com as outras linguagens, não. Assim, você vai pegar as linguagens que são mais hypadas, tipo JavaScript com Node, ou você pega ali um Java e tal, o salário vai estar um pouco maior, assim, mas a diferença não é tão grande assim, tão gritante, né? Programming language. At the very top of the salary tier, though, we have Zig, a modern low-level language that I'll make a video about soon, but keep in mind this data is a bit skewed because there's only 3 or 4 paid Zig programs. Eu fiquei sabendo dessa Zig no vídeo. Eu nem tinha ideia desse cara. Não conhecia. Eu também. É o que a gente sempre fala, né, cara? Linguagem de programação e framework e tecnologia tá surgindo todo dia, não tem jeito, cara. Todo dia nasce alguma coisa diferente, cara. Mas como o Jeff mesmo fala no vídeo aí, cara, que tem 3 ou 4 programadores pagos, né, que estão recebendo por trabalhar em isso. Então é um negócio muito novo ainda. Programmers in the world. And the same goes for Erlang and F#. The highest paid in-demand language is surprisingly... comparado ali, ó. Cara, fala um pouco do Ruby, cara. Quem conseguiu deixar o Ruby mais bem pago, minha opinião, tá? Mais bem pago nesses últimos anos aí foi a Shopify, cara. É a maior empresa hoje que trabalha com Ruby e durante a pandemia eles cresceram demais, contrataram gente pra caramba e os salários foram lá pra estratosfera, né? E por isso que o Ruby tá aí em cima, cara. E por isso que também, se você olhar o índice da Taiobi nos últimos anos, ali no início da pandemia, até o final da pandemia, ali o Ruby subiu lá, sei lá, 6, 7 posições e agora no último ano ele já baixou de volta. O que eu vi também que aconteceu, eu acho que novos projetos em Ruby, grandes, etc., o pessoal não tá fazendo mais, indo muito mais para JavaScript mesmo. O que eu vi, algumas áreas fazendo muito robô com Ruby, fazendo scrapping mesmo para fazer automação com Ruby, que é bem prático de fazer. Almost every language on this chart had a salary increase of 10% or more from last year, almost enough to make a dent in the raging inflation that made us all... Ele falando que os salários subiram, né, para quase todas as linguagens. Isso foi verdade um pouco por causa da pandemia, mas acho que tá neutralizando, né, tá dando uma caída, né, fazendo uma curva descendente, tanto com os layoffs, etc. Mas aqui ele compara que todo o resto subiu muito mais, né? Sim, a inflação, né, cara, comeu esses 10%. Exato. E essa pesquisa com base, então, do resultado até um tempo atrás, né? Então, eu acredito que se a gente fosse refazer essa pesquisa aí agora, nos próximos meses, ela vai ou baixar esses 10% de volta ou ficar na mesma coisa. Não estão crescendo mais os salários. All way poorer over the last few years. A few languages, though, experience salary declines, and even the highly popular Rust is down $35. Cara, Rust, a gente vai soltar um vídeo de Rust essa semana, né? Acho que é no sábado. Exatamente. Ficou bem maneiro. Quando esse vídeo for pro ar, ele já tem... Exato. E é bem legal porque, assim, ele é um vídeo completamente diferente do que vocês já estão acostumados aqui com o canal. Não é a gente fazendo a locução. Então é o Thiago, nosso editor aqui. E ficou bem maneiro, cara. Vocês vão gostar. E vocês assistindo, vocês vão ver a inspiração desse vídeo, inclusive, né, Marco? Exatamente. And speaking of Rust, let's now look at some of the most popular technologies. JavaScript is the king when it comes to actual usage, but o JavaScript realmente ele tá no topo porque ele tá em todo canto, né, cara, hoje em dia. O JavaScript você faz para mobile, para back-end, para front-end, e um hype muito grande cresceu nesses últimos anos aí também. Mas eu acho que é legal também a gente ver as outras linguagens ali. Nessa pesquisa o Python ali está em quarto, em outros lugares o Python está em primeiro, em segundo. Eu acho que a grande diferença entre o Python e o JavaScript porque assim, eu estou comparando as duas porque eu acho que são duas linguagens fáceis para você entrar, né, Marco, para você aprender como primeira linguagem. Mas eu vejo que a aplicação do JavaScript e o resultado dele é muito mais fácil, né, muito mais rápido de você ter um resultado rápido rápido ter um resultado rápido é tenso, mas é muito mais rápido você ter um resultado do que você está aprendendo com o JavaScript e conseguir um emprego do que com o Python, né? A aplicação do Python ainda, apesar de eles também terem Python para web, ainda está meio obscuro ainda com relação ao mercado profissional mesmo, né? Ele está muito forte em data. Exato, o que eu vejo muito para IAs, etc, que ele é muito utilizado, tem muita biblioteca feita lá, mas Python no final do dia tem poucas empresas fazendo grandes aplicações, etc, fazendo uma coisa bem robusta com Python. Mas toda empresa tem alguma coisinha feita em Python. Tem alguma coisa pequena, integraçãozinha. Então, por isso que é bem Todas as empresas que eu trabalhei, a linguagem principal não era o Python, mas tinha muito Python rodando script, rodando integração, rodando automação, rodando alguma coisa serverless. É bem isso mesmo, cara. E Java e C# ali também, né, cara? Os padrão, né? O velhão é um da massa ali que sempre tá ali e tem trabalho, tem empresa grande, pequena, sempre fazendo alguma coisa com essas duas linguagens, Java ou C#. E a gente tem que falar um pouquinho também da SQL, né? Tá ali com 51 e o que
cara, todo mundo aqui, todas as linguagens no final do dia podem ou vão utilizar SQL para salvar os dados, obter os dados do banco de dados, né? Então, é bem importante. Actual usage, but which languages do people actually admire and desire? What you're looking at here is a new chart on the survey that replaces the loved and dreaded chart on previous Stack Overflow surveys. When you have a red dot bar to the right, it means the language is highly loved by people who actually use it. When you have a blue dot bar to the right, it means it's highly desired by people who haven't used it. Or in other words, it's hyped up. Rust is by far the most admired at 85%, but there's been a lot of political drama in the Rust. Cara, você viu essa parada do Rust que os caras fizeram fork? Ah, sim, né? Que deu um alerta, acho, para a comunidade. Mas o que você ia falar que eu acabei te interrompendo aí? Não, é sobre como é o gráfico, como você lê o gráfico ali, né? Ele é um pouco complexo de tentar entender, mas a ideia aqui é que os pontos vermelhos é o que os programadores que não programam essa linguagem querem programar nessa linguagem, né? Eu acho. Eu acho que é o contrário, né? Azul é hype. O vermelho é as linguagens mais utilizadas e amadas por quem desenvolve, e o azul são amadas por quem não utiliza, que é hype puro, né, que a galera não usou ainda, mas tem interesse. Tá. Sacou? E aí lá no gráfico fica como? Use it. When you have a blue dot bar to the right, it means it's highly desired by people who haven't used it. Or in other words, it's hyped up. Rust is by far... É isso aí. Quanto mais para a direita no gráfico, melhor, né? Então, o que tá em vermelho ali é o que a galera tá usando, e o que tá em azul é que a galera não usou ainda, mas tem interesse, né? Que tá com hype para utilizar essa parada. Então, e aí a gente vê aqui que o Rust, a galera que tá usando, tá curtindo muito, e tem muito hype nele também, né? Em comparação, você pega algumas outras linguagens ali, por exemplo, ali, o Delphi ou Clojure, que estão, tipo, não tem hype, não tem... A galera que usa ok, mas não tem hype nenhum, né, para essas linguagens. Elixir também, a galera gosta de caramba, mas... a galera que trabalha gosta, mas não tá no hype de galera nova querendo entrar, né? Exato. But there's been a lot of political drama in the Rust ecosystem recently, and it'll be interesting to see if that number declines next year. Other standout languages include Elixir and Zig, while the most hated languages are MATLAB and COBOL. Of the highly desired language... Cara, COBOL, a linguagem mais odiada desde que a gente começou, né, Marco? Mas quem trabalha com COBOL são os caras que estão ganhando igual o neurocirurgião, né, Marco? Para mais. COBOL, pessoal, é uma linguagem muito utilizada em bancos de banco mesmo, sabe? Bancos de grana financeiro, mesmo. Né? Financeiro. Então, todos os mainframes, né? Todas as aplicações que você recebe um Pix da vida lá, um TED, sabe? Tudo passa por um COBOL, por um mainframe, que a linguagem do mainframe é COBOL. E é basicamente batch. O que é batch? É quando você tem uma rotina para executar alguma coisa. Então, ele não é uma aplicação que você manda, ele já executa e já processa. Então, são vários e vários batches para executar alguma coisa para alterar os dados, para modificar os valores, etc. Então, tá muita coisa feita lá, e para mudar isso para uma linguagem moderna como Java, C#, as outras coisas, é muita grana. Porque tem que ter alguém para entender como é que foi feito para transformar aquilo para uma outra linguagem. E os bancos não vão pagar. Então, e tem muito banco, cara, é muito engraçado, tem muito banco fazendo bootcamp para ensinar a galera COBOL, os novos programadores para COBOL, e pagando salários bem altos. Só que assim, é uma linguagem muito velha, cara, tela preta de verdade para você programar nas coisas. E assim, você vai trabalhar com coisa velha, só banco. Então, prós e contras. E isso é uma bomba relógio, né, Marco? Eu vejo também, cara, o COBOL, porque é uma parada que ela não evoluiu tanto, a linguagem, né? É uma linguagem muito antiga, só que, cara, a globalização, a quantidade de transação, tudo aumentou muito nos últimos anos, cara. Então, eu acredito que vai chegar um momento que vai ter que ser feita essa migração, mas ainda tem muito chão pro COBOL ainda, cara. Which is PHP was the least admired, which is surprising because they give out free Lambos. Cara, muito bom, velho. Essas paradas, cara. É muito bom. PHP, cara, é a que a galera menos admira, e realmente, cara, tipo, ou a galera ama, quem trabalha com PHP ama, né? E o resto odeia PHP, né? Todo mundo fala, né, cara? E assim, eu até vi um comentário, acho que foi num vídeo até do Lucas, cara, sem strike, Lucas, mas eu vi um comentário no vídeo dele que o cara falou assim, ó, sou viajante no tempo aqui, vim de 2035 e PHP ainda tá morrendo. Cara, é muito bom, velho. É muito bom. Cara, PHP vai estar longe de morrer. Tem muita coisa feita em PHP. A internet, os sites são feitos em PHP, então a maioria é WordPress. Então ela é uma linguagem, é um framework fácil, né? Não PHP é o framework, mas
São frameworks fáceis de você alterar, mexer, para colocar o site no ar. Que você não precisa ter um sistema, uma coisa robusta por trás. Às vezes é só um site de uma empresa institucional e, cara, funciona que é uma beleza. E a galera critica pra caramba o PHP. A principal briga é porque tem tudo numa mesma tela, né? Tá HTML, tá front-end, tá back-end, tá conexão com o banco, tudo numa mesma tela. E tem rumores aí de que o JavaScript tem o mesmo caminho, né? Exatamente, dá para conectar no banco agora, então qualquer desculpa, então, né? Só para trazer isso aqui para vocês, a nossa plataforma é feita em PHP, a gente escolheu a plataforma realmente por ser muito mais fácil de mexer, já ter várias e várias coisas prontas, vários plugins que a gente consegue colocar para poder trazer muito mais agilidade e velocidade em benefício para vocês. E sim, a gente não gosta, mas, cara, de preço, de valores, de velocidade é imbatível. Não tem como. Resolve o problema, né, Marco? É o que a gente vive falando. A linguagem é ferramenta, né, cara? Porque por mais que nem eu nem você no final do dia a gente programe ou curta programar em PHP, cara, é resolver o problema. Né? Então a ideia é você analisar o problema que você tem, a solução que você precisa criar, o feature que você precisa fazer e ver qual que é a melhor linguagem para você fazer aquilo, ou o melhor framework, ou a melhor plataforma, né, no nosso caso, que é o PHP com WordPress. Exatamente. AWS dominates, but Hetzner, a German company, is the most admired. What's interesting, though, is that people now absolutely hate Heroku. I think the lesson to be learned here is to never get rid of your free tier. When it comes to Java... É isso aí, cara. Falar um pouquinho da cloud aqui, até deixa eu voltar no gráfico aqui, que eu acho que é bem interessante isso, porque, cara, por mais que você não seja uma pessoa de infra, já falei bastante também que a régua tá subindo, você tem que entender de cloud. Então, cara, pega uma dessas 3 primeiras aqui, se você está estudando, conheça pelo menos o básico delas. Ou a Amazon, ou a Microsoft Azure, ou a Google Cloud. Sempre a recomendação nossa, pelo tanto de percentual de mercado que elas têm, a AWS ela é líder de mercado e vai ficar líder por muito mais tempo. Isso. As ferramentas delas são um pouco mais baratas, geralmente para as linguagens que estão hypadas, por exemplo, JavaScript, Python, etc. Ela é a cloud de preferência que o pessoal vai fazer novos sistemas nelas. Então, AWS por primeiro, segundo Azure, terceiro Google. E no final do dia, se você aprender uma delas e precisar, sei lá, foi contratado por uma empresa que não usa ela, só muda a nomenclatura dos serviços. Os serviços por trás, basicamente, eles fazem a mesma coisa, né, Marco? Exatamente. Ali no gráfico também é bem legal, a bolinha azul ali, ó, ela tá bem hypada e vai continuar sendo hypada por um bom tempo. E dá para você usar por um ano de graça, né? Então isso é uma parada que tem que aproveitar. A Azure também deixa, a Google Cloud também, mas quem quiser aprender é importante utilizar esse um ano aí. Mas cuidado que é muito fácil esquecer alguma coisa rodando lá e você... Mas é muito fácil. Então, muito fácil mesmo. Cuidado. Hate Heroku. I think the lesson to be learned here is to never get rid of your free tier. When it comes to JavaScript frameworks, React gets most of the action, but Svelte is the most beautiful. I concur, and if you want to learn Svelte, my full course will be out next week for Fire. Cara, falar um pouquinho aqui sobre os frameworks de JavaScript, porque a gente tem visto que virou meio que um padrão de mercado mesmo, cara. Tudo tá indo para React, né, cara? Todos os cursos, as empresas, tá todo mundo pedindo o React, mas o Svelte, cara, eu tenho cada vez escutado mais deles. A gente não chegou a estudar a fundo, né, para comparar de verdade o que é, e ver por cima só. Eu achei legal, não achei ruim, mas é no dia a dia mesmo que a gente vê de verdade, né. O Fireship ali, né, esqueci o nome dele, o Jeff, ele realmente fala bastante do Svelte, que ele tá usando também nas aplicações e tal, então é para uma linguagem para ficar, um framework para ficar de olho. E é interessante até mencionar isso, Marco, porque geralmente as coisas acontecem um pouco aqui fora primeiro, né, cara, Estados Unidos, América do Norte, Europa, e depois acaba lá, leva uns 2 anos para chegar até no Brasil. Então tem que ficar de olho nisso. Se o Svelte continuar crescendo aqui, é um sinal de que em breve vai chegar forte no Brasil também, né? Exato. And if you want to learn Svelte, my full course will be out next week for Fireship Pro members. Só para falar, viu, Jeff, eu passei 2 vezes teu vídeo aí, então já tá feita a propaganda, tá? Exato. It's also worth pointing out that newer frameworks like Quick and Solid are also highly admired. When it comes to full-stack meta frameworks, Next.js is dominant, but currently people on tech Twitter are revolting against the app directory, which might affect its ranking next year. I don't think it'll get anywhere near as bad as Gatsby, though, which is still very much hated, even though it was acquired by Netlify last year. When it comes to non-JavaScript frameworks, Phoenix, which is based on the Elixir language, is well above everything else. Now, in other tools, the mobile app framework Towery, which is based on Rust, is by far the most admired, but Flutter is the most desired mobile app framework, even more. Cara, isso é super massa pro
pro mobile, né, cara, que o Flutter ele vem crescendo todo ano, cara. Todo ano ele tá crescendo. E ele tá até mais forte, né, se você for ver nessa pesquisa, ele tá até mais forte do que o React Native, que cresceu pra caramba nos últimos anos também. Exato. Pela facilidade, né, do pessoal aprender React só e conseguir transformar em aplicativos. Claro que tem uma curva bem diferente, né, que você tem que aprender sobre mobile, muitas outras coisas, mas o core ali você consegue utilizar a mesma coisa, então simplifica. More so than React Native now. Moving on to IDEs, VS Code dominates our desires, but NeoVim is the most admired. And it's a great editor if you love to configure things, so you never have to actually build anything. Cara, já dá pra parar de criar ideia, né, cara? VS Code resolve todos os problemas, né? Sim. E tá ótimo, né? Tá muito bom, cara. De graça, certinho, 1 milhão de plugins, você faz tudo lá. Então. Exato. It doesn't matter though, because AI will soon be doing all the building anyway. ChatGPT is the most admired and desired LLM, and same goes for GitHub Copilot, which itself is based on the same models as ChatGPT. But surprisingly, nearly 30% of developers plan on never using AI at all. Cara, esse pessoal que diz que não quer usar a AI, não vai usar, ou é o cara que vai acabar perdendo lugar no mercado, porque querendo ou não, cara, a IA tá trazendo muita agilidade no dia a dia, né, cara? Muita. E, cara, a gente vê isso na evolução, né, da programação. O pessoal falava, não vou usar fórum para poder aprender, não vou assistir vídeo online para poder aprender, só vou fazer faculdade, não vou estudar por fora. Essa galera tá ficando para trás, né? Então você tem que ficar ligado nesses hype, nessas paradas. Cara, a IA veio, não tem mais volta, cara. Vai ser tudo diferente aqui. Não vai substituir o programador, mas vai ser muito diferente, né? A gente vai ter que usar isso como ferramenta no dia a dia. Aliás, a gente já tá usando isso como ferramenta no dia a dia. E aqui a pesquisa é muito subjetiva, né? Que a pesquisa foi feita no Stack Overflow. O Stack Overflow caiu mais de 50% o acesso porque tá todo mundo usando o OpenAI para resolver problema, perguntando pro chat, em vez de ir lá perguntar pro Google mandar pro Stack Overflow para você ver várias páginas para tentar achar o teu erro. E aqui a pesquisa foi feita lá, né? Então o pessoal que tá indo lá ainda não tá usando a ChatGPT, né? Então, será que será que o C-Level do Stack Overflow mandou um memorando pra galera aí, para todos os funcionários votarem aí um não também? Cara, é bem complexo. É legal do Stack Overflow também de falar um pouquinho de como a arquitetura deles eles utilizam monolitos, então eles vão contra quase toda a internet, como ela funciona com microserviços e tal, e foram bem reconhecidos por causa disso, mas essa caída, assim, foi completamente inesperada, né? Quando surgiu o OpenAI, cara, eles não viram da onde que vinha o trem. Então, estão sofrendo bastante lá. E, cara, eu vejo um outro problema que vai surgir, né, daí pra frente, porque se a gente analisar a ChatGPT aí, cara, ou até o próprio Copilot, eles utilizaram muito código ou do GitHub, né, dentro dos repositórios do GitHub, ou muita pergunta e resposta do próprio Stack Overflow. Só que se a galera não tá mais gerando essas dúvidas, cara, como que a IA vai atualizar daqui pra frente? Né? Como que os problemas novos vão ser resolvidos pela IA? Exatamente. E é muito engraçado porque você pergunta pro ChatGPT o teu problema, ela responde alguma coisa, né, baseado em todo o estudo que ela já fez, e quando você utiliza, você não volta para lá para falar que resolveu. Então ela tá ficando enviesada, mais burra, né? Então, exato. Complexo também. And another crazy stat is that only 16% of people now work in person full time. Almost everyone is either remote or hybrid remote, despite all the articles you read about people being called back to the office. Okay, so that was a lot of data to process, but I want to finish off with a piece of data. Eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre o remoto, etc. Eu acho que a gente não vê uma queda nas contratações remotas ou indo para presencial. Vejo sim que tem algumas empresas que é inevitável, a empresa trabalha de uma forma que mesmo você sendo programador, você precisa estar lá, de coisas mais físicas, de modos de trabalho um pouquinho mais complexos, mas a grande esmagadora maioria é remoto. Às vezes sim tem o híbrido, porque às vezes você vai fazer uma reunião às vezes uma vez por semana com todo mundo. Na minha opinião, às vezes é muito bom. É muito bom você ter contato pessoal com a galera para resolver algum problema. Mas não quer dizer que tenha que ser sempre ou seja obrigatório, ou sem aquilo você não vai produzir também. Eu vejo que um grande problema muitas empresas estão forçando a galera a voltar para o escritório, só que essas empresas contrataram muita gente que não é do lugar da região onde ela está. Então você vai para o escritório para fazer reunião remota, cara. Exato, fica estranho pra caramba também.
Se você está programando, não importa se você está no escritório ou está em casa, mas você ir para o escritório para fazer reunião remota não faz sentido nenhum, cara. Hybrid remote, despite all the articles you read about people being called back to the office. Okay, so that was a lot of data to process, but I want to finish off with a piece of data that reveals the secret to making more money as a programmer. A full stack developer in India makes about 17K per year. In Germany, it goes up to 69K. In the UK, it goes up to 74K. In Canada, you're looking at 81K. But in the United States of America, it almost doubles to 140K. If you want to make more money, just respawn in America next time. This has been... Cara, preciso comentar sobre isso. É uma coisa que a gente fala sempre, né, Marco, sobre o aprender inglês, né, e falar inglês para você poder ganhar mais. Ali ele falou sobre o salário na Índia, e o salário no Brasil, se você for comparar, está em torno de 20, 22 mil dólares, comparado com os salários americanos, cara. Então, o fato de você falar inglês e estar cada vez mais, né, tendo a oportunidade de você imigrar ou você trabalhar remoto do Brasil, cara, aprende inglês que teu salário vai, tipo, triplicar, quadriplicar. Isso aconteceu comigo, mudando aqui para fora, com o Marco, trabalhando remoto também, né, Marco? Exatamente. Cara, é uma mudança absurda. E a gente sempre fala, né, nosso maior erro, a gente fez faculdade junto, nosso maior erro não foi ter forçado a gente a estudar inglês lá no começo. Porque era muito também distante, lá no começo não tinha remoto, era só migração, era uma coisa bem mais complicada, não tinha muita vaga, não era uma coisa aberta, assim, que, pode vir para cá programar que você vai ter uma vida fácil, era uma coisa bem mais obscura. E mesmo, né, naquela época, né, Marco, mesmo que o salário fosse maior, não era tanta diferença igual é hoje, né, porque o que acontecia, você acabava trabalhando dentro de uma empresa brasileira para uma empresa gringa, né, então o seu salário era ali, tipo, um pouquinho mais do que o salário para a galera que trabalhava no projeto nacional, né, você trabalhava no projeto internacional, você ganhava lá, sei lá, 10, 15% mais. Hoje não, hoje você trabalha direto para a empresa gringa, então não tem mais essa empresa no meio ali, né. Outra coisa também é a inflação, né? O dólar naquela época lá era R$3, 2 e pouco. Hoje tá 5, né? Então a diferença é muito grande. Então faz muito sentido. In the Code Report, thanks for watching. A outra coisa aqui que ele falou é que se desse, né? O ideal seria renascer nos Estados Unidos, né? Para poder ganhar mais, mas infelizmente não é tão fácil assim. Então, estudar inglês mesmo para você conseguir ir para lá ou para, né, Europa e outros países para você ganhar um salário bem legal também. In the next one. E é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desse React, foi o primeiro que a gente fez. Se rolar um resultado maneiro, né, Marco? A gente vai continuar fazendo esses Reacts, fazer de outros vídeos também, em outros canais, mas a gente gosta muito do conteúdo aqui da Fireship, porque ele traz muita informação aí com humor, que eu acho que é bem legal ali. Se vocês não conhecem o canal aí, eu recomendo que vocês vão lá, deem um joinha e mandem uma mensagem lá, mandem em português mesmo, que ele vai ver que vocês vieram do nosso React. Show de bola. Obrigado, gente. Bons estudos. Valeu e até mais. Happy Coding!